Então, pessoal, no vídeo anterior a gente resolveu o problema para destacar máximo e mínimo dentro do contexto de mês, só que nós esbarramos com outro problema, que foi uma sugestão aí do nosso chefe, para adicionar níveis de hierarquias de datas diferentes no eixo X do gráfico. E quando a gente vai entrando no nível de data, ele destaca apenas no nome de mês. E agora nesse vídeo a gente vai resolver esse problema. Então, como que a gente vai resolver? A gente vai fazer alguns pequenos ajustes na nossa medida tax para considerar os níveis de hierarquia que a gente quiser utilizar no nosso visual. Então vamos lá. Eu vou pegar a medida que a gente criou anteriormente, vou copiar ela, porque ela vai ser a nossa base. A gente vai fazer alguns ajustes. Vou criar aqui uma nova medida. Eu vou colocar como 02, em deixar o mesmo nome. Aí agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar uma variável para identificar o nível de hierarquia atual que está sendo utilizado no visual. Então, vou criar aqui uma variável, vou chamar de v nível atual. E ela vai ser o seguinte: eu vou utilizar aqui a switch para fazer a variação das expressões. Vou colocar true, que eu quero que seja verdade. E o grande segredo aqui tá na função isScope, que a gente vai avaliar, né? Que ela vai avaliar e retornar um nível de hierarquia dentro do visual. Retornar se é verdade ou não. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pôr aqui a isScope. Aí a column name, antes a gente tem que definir quais os tipos de hierarquia que a gente vai utilizar, né? Então eu vou colocar aqui que primeiro vai ser o ano. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui ano. Aí o valor eu vou colocar com o resultado, eu vou colocar como ano. Vou escrever ano. Vou fazer isso. Antes, deixa eu só fechar aqui pra gente fazer o seguinte. Vamos voltar aqui no gráfico e vamos. No vídeo anterior a gente definiu que é utilizar ano, quarter, que é o trimestre, e o nome do mês. Eu vou adicionar mais um nível de hierarquia aqui, que vai ser o nome do dia da semana. Que aí quando a gente passar, ele traz aqui segunda, sábado, quarta. Então a gente vai ter aí nesse visual 4 níveis de hierarquia de data diferentes. Então vamos voltar para nossa medida. Então vou adicionar aqui 4 hierarquias, primeiro ano. O segundo vai ser quarter, vou colocar como quarter, trimestre. Aí a gente muda aqui. A gente vai usar o quarter. A gente vai usar, aqui a gente já estava utilizando, né, que é o nome do mês. E aqui eu vou colocar como mês. E por último, a gente vai usar o dia da semana, né? Nome do dia da semana. E aqui eu vou colocar como semana. Beleza. E caso contrário, eu vou retornar nada. Vai ser blank. Pronto. A nossa variável de nível atual está criada com os 4 níveis de hierarquia. E agora a gente vai fazer um pequeno ajuste aqui na nossa calculate. Na verdade, a gente só vai modificar aqui adicionando uma outra função switch para fazer as condicionais. Só vou colocar tudo na mesma linha, que vai ficar mais fácil da gente entender. Vou colocar aqui, ó, tudo na mesma linha. Então essa aqui vai ser a Vmax, só que a diferença agora é que a gente vai ter que fazer. Tem que fazer uma switch que avalia a expressão como true. Na verdade, como true não, estou enganado. A gente vai ter que avaliar a expressão como a variável do nível atual que a gente criou lá em cima, né? Então, a expressão que ele vai avaliar é justamente o nível de hierarquia que está selecionado no visual. Eu vou pôr aqui ver nível atual. O valor 1 vai ser esse max, só que o max eu não vou usar como nome do mês, eu vou colocar aqui ano primeiro. Então, assim, se
o valor for ano, o resultado vai ser aquela medida que a gente já definiu para pegar o ponto máximo, que vai pegar o ponto máximo do ano. Então ela tá montada aqui, ó, max values de ano, tudo certinho. E a gente vai repetir isso para os outros níveis de hierarquia. Então eu vou pegar aqui, vou aqui como valor 2. A gente vai colocar o quarter. Aí a gente muda aqui, ao invés de ano, vai ser o quarter. Vamos repetir essa mesma lógica para o mês. Então, vou colocar aqui mês. A gente vai como nome do mês. Esqueci da vírgula. E por último, a gente vai pôr a semana. Vou utilizar aqui o nome do dia da semana. Caso contrário, blank. E vamos fechar. Pronto, a gente fez algumas modificações, então ele vai olhar ali o nível atual, vai retornar se é verdadeiro ou falso. Com base na nossa variável de nível de hierarquia, se o resultado for ano, ele vai vai identificar o máximo dentro do contexto de ano. Se for trimestre, ele vai retornar o valor máximo de unidades vendidas dentro do trimestre. Se for mês, e assim vai. Se a gente adicionar mais um nível aqui, vamos supor que tivesse um nível de dia aqui, uma granularidade diária, a gente ia criar mais uma aqui, mais uma linha nessa lógica e colocar o dia e o filtro que é date ou dia, o nome que você definiu na sua D calendário. Beleza? Agora a gente vai fazer o mesmo para a variável min. Vou ver min, que é o ponto de mínimo. Vou excluir aqui. Para a gente poupar o tempo, eu vou copiar, que a gente já construiu da Vmax. Ao invés de ser max aqui, eu vou pôr minx. Vou fazer isso para todos. Minx. A única coisa que muda. E o restante permanece o mesmo. Então, ele vai fazer essa verificação. Beleza? Então, aqui está feita a nossa medida. Vamos testar ela no nosso visual. Então, aqui a gente vê que quando a gente vai subindo as hierarquias por quarter, ano, ele não colore, ele só colore no nível de nome do mês. Vamos fazer a alteração aqui agora. Vou limpar e vou adicionar agora, a partir do valor de campo, a nossa nova medida 2. Coloquei aqui. Aqui a gente já percebeu que ele já coloriu, ó. Então, 2023 não é o mês de máximo e nem mínimo, ele definiu com a cor que a gente definiu no primeiro vídeo, sendo a cor oficial aí da nossa paleta. 2024 foi o mês com maior unidade vendida, ele destacou como verde, e 2025 com menor, ele destacou em vermelho. Agora vamos aprofundando aqui o garfinho na hierarquia. Em trimestre é a mesma coisa, o primeiro trimestre foi o melhor, o quarto trimestre foi o pior. Ele coloriu corretamente. O nome do mês já estava funcionando, mas ele funciona agora em todos os níveis de hierarquia. Ó, sendo janeiro melhor e dezembro pior. E o nome do dia da semana. Então a gente já consegue ver que segunda-feira foi o dia, o dia da semana que a gente tem a maior unidade vendida. Isso aqui já dá alguns insights legais. E terça-feira é o pior. Então aqui, ó, pronto. Todos os níveis de hierarquia colorido corretamente. Aí, vamos supor agora, como a gente é um profissional de dados, a gente sempre tem melhorias para fazer, chefe pede alguma coisa, cliente pede alguma coisa. Vamos adicionar um filtro aqui, eu vou adicionar um filtro de produto, para a gente ver como que funciona. Vou vir aqui na minha foto, vou colocar o ID do produto. Vou mudar isso aqui para ser uma lista aqui. Na verdade, não vamos pôr na fato não. Vou fazer o seguinte, vamos pegar na dimensão. Vou pegar aqui o nome do produto. Ó, então a gente tem o produto A, B e C. Produto A, vamos colocar aqui numa granularidade de nome do mês.
Então, quando a gente seleciona aqui produtual, a gente vê que janeiro foi o mês com maior vendas, B já é fevereiro, e o C é março e setembro, ó, empatado. Então, 5 vendidos em março e 5 vendidos em setembro. E beleza, tá funcionando legal. Aí vamos supor que o seu chefe, ele queira ver algum ID da venda. Então, tem uma transação, essa transação gera um ID da venda exclusivo e único. E ele quer ver o faturamento, unidade vendida desse produto, dessa venda, quanto que ela gerou de receita e tal. Então, quando a gente coloca aqui o filtro de ID da venda, vou colocar aqui, eu vou na minha fato, acho que tem o ID da venda aqui, tem. Vou colocar ela aqui. Deixa eu descer um pouquinho esse gráfico, esticar aqui um pouquinho. Então aqui a gente tem os IDs, aí vamos supor que seja colocado como um texto para a pessoa copiar e colar aqui o ID e ver o resultado. Vamos pegar aqui o ID 1. A gente percebe que quando a gente seleciona um valor exclusivo, ou seja, eu estou pegando uma transação, uma linha da minha fato, ele colore como verde. Por quê? Porque ele perde a referência. Assim, eu não tenho nada para comparar e ele acaba ficando verde. Então, assim, isso pode gerar uma confusão, isso pensando já numas análises mais de storytelling, de você não confundir o seu cliente, de ele pensar que nem, por exemplo, ele pegar o ID venda 10, clicar e ver que outubro é verde, então é bom. Mas assim, ele é bom porque não tá comparando com nada aqui, por isso que ele tá sendo comparado como verde, ele tá sendo colocado como verde. E isso era um problema que o nosso chefe pediu para resolver. Que quando você está num nível muito específico, assim, de um filtro externo, como se fosse um ID de venda, ID de transação, que traz um registro único e, portanto, uma única data somente, porque não tem como uma transação, uma mesma ID ocorrer em diferentes datas, que ele não colore, que ele não destaque. Ou seja, se for selecionado aqui um ID de venda no filtro externo, ele retorna aquele azul que a gente definiu na paleta oficial, que não colore e não faz nada, tipo, é só um ID ali, beleza? Então esse é um problema que a gente vai resolver no nosso próximo vídeo. Fica comigo até o final, hein?